Welcome to the Tea Tie Pod, where we normally take off our ties, offer our guests some tea, get them to relax a little bit, and give us more information on what makes them tick, not just in Angola, but Africa as a whole. Now, as we said before, we are at the African Union Summit on Investment for Infrastructure Development. I'm your host, KD, and I'm here with our co-host, Ellie, and with our special co-host, co-host, soon to be hired. Exactly. And you know, it's interesting because we say we normally take off our ties. The only person wearing a tie here is what is allowed. We're at the summit. And we've been bringing different people to speak. And now we actually have the voice of the summit. We're going to speak about the reason for the summit, the importance of the summit, not just for Angola, but Africa as a whole. So, Mr. Paulo, welcome. Thank you, Kamal. Thank you. So, Thank you. this is going to be a mix. This is going to be an English, Portuguese. I don't know if we're going to bring out Kimbundu, Mbundu, Lingala. Let's Only Portuguese. Let's stick with the official language. Exactly. It's going to be a mix. Questions are going to come out from different places. So, I'm going to pass on to Eli Yes. to take the lead a bit while I will come in and Adilson will come in on this. Please, Eli. Paulo Teca, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um enorme prazer estar aqui com uma das pessoas que é o rosto da organização deste importante evento. Nós estamos a falar da terceira cimeira sobre financiamento de infraestrutura em África, não é? Então gostaria de saber o porquê de vir desta vez cá para Angola e o que é que significa para o país e para o resto do continente. Muito bem. Bem, muito obrigado, Hélio. Nós temos com esta cimeira, digamos, uma responsabilidade enorme, porque quando falamos de desenvolvimento de África, nós, isso traz-nos até nostalgia, não é? Porque é um tema que já vem sendo falado desde há muito, não é? E nós temos, de facto, desafios muito fortes. Para termos uma ideia, do ponto de vista do comércio global, a África ainda representa muito pouco. Estamos a falar de abaixo de 5%, mais ou menos. Okay. Do ponto de vista do comércio intra-africano, nós também temos um desafio muito forte. Estamos a falar que a África, em termos do comércio intra-africano, representa 16%, mais ou menos. Ou seja, nós não podemos falar de desenvolvimento se não tocarmos em questões muito importantes, como é, por exemplo, a questão da interconexão africana. Exatamente. E esta interconexão africana passa por infraestruturas, quer sejam rodoviárias, energéticas, não é? E até tecnológicas, Comunicações. dentre outras. E, portanto, esta cimeira de Luanda também tem um simbolismo, porque Angola está agora a representar, aliás, a liderar a União Africana. O presidente de Angola, João Lourenço, e também presidente da União Africana, presidente em exercício da União Africana, não se pode exonerar do seu papel de desenvolver o continente, ou pelo menos participar dela, não é? Não vos quero cansar, mas Now, see? if you don't, very well. Não é? Pronto, ainda bem. Aqui também é preciso que aqueles que nos estão a assistir entendam a razão de estarmos a realizar a terceira cimeira. Os desafios são tão enormes que é preciso sempre começar, não é? Eu lembro-me de uma frase de Nelson Mandela, uma frase muito interessante, que dizia... Inglês ou português? Em português. Em português. Dizia, quando a água estiver a ferver, é assim, tolice apagar o fogo. Quando a água já estiver a ferver, é tolice apagar o fogo. Ou seja, sempre que lançamos um projeto, uma iniciativa, é tolice desistir. É essa analogia que se pode fazer. Ao termos começado esta cimeira, a primeira em Dakar, a segunda também em Dakar e a terceira agora, nós não temos sequer, não é qualquer possibilidade de falarmos em retrocessos. O caminho é para frente, não temos como desistir.
Nós temos um déficit em termos de necessidades de investimentos em infraestruturas de cerca de 170 mil milhões de dólares. É um esforço enorme. É um esforço enorme. Muito negócio para vocês. Desculpa, 160 milhões ou 1.000 milhões? 1.000 milhões. Ok. 1.000 milhões. Bem, alguns costumam dizer bilhões, 170 bilhões, enfim, mas pronto. Nós convencionamos exatamente designar 1.000 milhões, que é assim que, enfim, nós costumamos a citar essas cifras, não é? Aqui em Angola. Portanto, é um desafio enorme e eu fico muito feliz porque vocês realizam este debate, não um debate, uma conversa Exatamente. amiga, para também darem oportunidade ao governo de Angola, não é? De demonstrar efetivamente aquilo que pensa. E para concluir mesmo esta primeira intervenção, nós pensamos que Angola está no caminho certo nesta faceta ou neste papel de facilitador do investimento, facilitador do desenvolvimento, não é? Nós terminamos agora, no primeiro dia, uma assinatura de 4 memorandos, que vamos falar um pouquinho lá mais para frente, mas para terem uma ideia, a IPEX, que é importante na promoção do investimento privado, deverá também assinar um memorando de entendimento com a sua congênere argelina, Ok. porque entendemos que a África não se vai desenvolver se não captar para si as maiores sensibilidades do setor empresarial. Exato. Portanto, é uma aliança que teremos de fazer. Aliás, a cópia é um bom exemplo, não é? Dessa aliança entre o setor público e o setor privado. Vocês mesmos participam desta cimeira, mas participam fazendo com que ela se tornasse uma realidade, não é? E então eu acho que é nesse espírito que temos todos de estar, digamos, conectados. Tanto em suma é isso, não é? Hélio, a resposta, enfim, a sua pergunta, não é? 50 anos, Angola está a celebrar agora 50 anos de independência, que é a mesma condição de muitos países da África, celebrando 50, 60 anos de independência. E o sublema deste summit é conectar formas de corredor e capital. Exatamente. Não é? No âmbito de interligação entre os países, como é que os países africanos devem olhar daqui para frente, né? As próximas décadas, será um continente mais unificado, não só em termos de abrir barreiras para o comércio, mas em termos de capital, circulação de capital. Muitos dos investidores, existe muito investimento a entrar, também existe muito investimento a sair da África. Entretanto, os países africanos, em termos de comércio, é muito ínfimo, é reduzido. Não é? Como é que nós olhamos para isso daqui nas próximas décadas? Eu penso que a questão mais importante parece ser, e é um pouquinho o que abordamos na primeira sessão, é o compromisso que as lideranças africanas devem assumir. O setor privado é importante, mas o compromisso das lideranças africanas é o mais importante. O Presidente da República falou um pouquinho sobre essa questão. A diretora executiva da AUDA-NEPAD, ou Agência de Desenvolvimento da União Africana, também falou sobre isso. Portanto, esta cimeira tratou de, vamos assim dizer, trazer como compromisso irreversível das lideranças africanas essa aposta no desenvolvimento, não é? Bem, mas, como sabemos, este tema ou lema que diz tanto capital, corredor e comércio, investir em infraestruturas para a zona do comércio livre continental africana e a prosperidade partilhada, diz muito sobre aquilo que devemos atingir. A prosperidade partilhada simboliza a ideia segundo a qual já não importa que Angola, por exemplo, se desenvolva só, de forma isolada. Importa que os países vizinhos também se desenvolvam. E é essa a grande ideia. Então aqui o princípio da prosperidade partilhada é essa. Aliás, os vários projetos que foram apresentados demonstram um pouquinho isso. O corredor do Lobito não é um projeto de Angola, não é? Ela conecta uma série de outros países.
O projeto hidroelétrico de Baines, projeto energético, também não é um projeto só de Angola, é um projeto entre Angola e a Namíbia, mas que, do ponto de vista da distribuição, servirá a uma série de outros países. Portanto, nós entendemos que o que tem de ser feito é um olho muito focado na zona do comércio livre continental africana, que é o tema desta cimeira. Mas esta zona de comércio livre só pode acontecer com infraestruturas. O governo de Angola tem feito o seu papel, aliás, mesmo com os constrangimentos de natureza financeira e até orçamental, nós temos concluído uma série de obras, não é? Por via de parceiros, digamos, que hoje são, digamos, uma mais-valia para esses tempos. Estradas têm sido construídas, pontes têm sido construídas, os acessos àquelas zonas de produção agrícola também já é uma prioridade do governo de Angola, porque é preciso escoar os produtos, não é, dessas zonas para a cidade. E então o futuro passa por isso, por um comprometimento muito forte. Há uma frase, enfim, de Sai Domingues, eu também já citei em alguns programas onde participei, mas ela para mim é muito profunda e eu prefiro sempre citá-la. E ela dizia, é uma poesia na verdade: não me pergunte pelo que fiz, que ainda não escrevi a estrofe do dever. Ou seja, se me perguntasse agora para qual é ou o que é que vocês já fizeram, nós poderíamos ter construído as maiores infraestruturas do continente. Afinal, o dever ele não termina nunca, não é? Então não me pergunte pelo que fiz, que ainda não escrevi a estrofe do dever. Este é um processo que vai continuar com as próximas gerações e estamos convictos de que cada um de nós tem o seu papel. Os nossos mais velhos farão um papel que é importante, mas nós também deveremos continuar. Então a África não se vai desenvolver com a geração dos nossos pais. Nós temos vários anos ainda aí pela frente, não é? Mas o processo continua. E então o comprometimento deverá passar de geração a geração, não é? Aquela ideia segundo a qual nunca deveremos desistir do continente. Um pouquinho aquilo que o Nelson Mandela dizia: a água já está a ferver, o repto foi lançado. Pelo amor de Deus, não apaguemos o fogo, não é? Não apaguemos o fogo. Então, é um pouquinho essa ideia, é uma questão de comprometimento, esta vontade, digamos, do africano em ver o seu continente cada vez melhor. É essa vontade a mais importante de todas, não é? Porque de resto nós não conseguiremos chegar lá. O investimento é posterior à nossa vontade. É esse patriotismo que deve nos caracterizar a todos. Mas seja como for, são perguntas muito pertinentes. Eu estou de facto impressionado com a pergunta que faz, são muito, muito profundas, que não dependem de uma resposta técnica, não é? A técnica às vezes esconde uma série de coisas que também são importantes. Eu falei aqui, por exemplo, do comprometimento, não é? Esse é o mais importante. Quando existe vontade, e é o que se tentou fazer, aliás, é o que se está a tentar fazer aqui, nessa cimeira, a vontade política do continente em abraçar o capital misto, o capital privado, o capital público, fundo de pensões, fundos soberanos, etc., para todos juntos, não é? Abraçamos o desenvolvimento. Então, eu penso que perguntas muito importantes e eu, de facto, sinto satisfeito por tê-las feito. O Paulo mencionou sobre alguns MOUs que serão assinados, alguns já foram assinados, outros que irão ser assinados. Como é que esses MOUs se espelham naquilo que é se diz, ultrapassar as barreiras ou dificuldades atuais que o continente enfrenta? Ele pode perguntar a sua questão, por favor. A pergunta é o seguinte: como é que os MOUs que serão assinados se traduzem no desenvolver de estratégias ou materialização de estratégias que é para ultrapassar barreiras ou dificuldades atuais que o continente enfrenta? Muito bem. Muito bem. Eu iria falar de forma muito rápida sobre os 4 memorandos que nós já assinamos. A ODA-NEPAD, que é a Agência de Desenvolvimento da União Africana, assinou 3 e o Fundo Soberano de Angola assinou 1. Nós temos aqui valores, ou pelo menos intenções de investimentos,
avaliados em 7 mil milhões de dólares. Cifra interessante, não é? Se considerarmos só duas instituições, a Aldanepad e o Fundo Soberano, não é? Por exemplo, o Fundo Soberano tem um memorando assinado com o grupo TDB, avaliado em cerca de mais 1.000 milhões de dólares, não é? Nós temos um acordo, um memorando da Aldanepad e a Qatar Energy, de cerca de 500 milhões de dólares. Este acordo nós já temos assegurados 150 milhões de dólares. Nós temos, por exemplo, aliás, assinamos no primeiro dia também o memorando entre a Aldanepad e a ANFI. A ANFI é uma espécie de associação, exatamente, das instituições financeiras multilaterais, avaliada em 1,5 mil milhões de dólares. Ou seja, e um outro com a ESA, uma espécie de associações, enfim, de segurança social africana, que tem um acordo de cerca de 4 mil milhões de dólares, com a perspectiva de se alcançar 54 mil milhões. Portanto, são memorandos exatamente inovadores que, em gesto de início de cimeira, representa um pouquinho aquilo que nós projetamos, que é efetivamente uma cimeira, e a cimeira pressupõe uma abordagem política, mas nós construímos essa cimeira para que a metodologia fosse de encontro, ou fosse ao encontro das necessidades do empresariado, não é? Dos investidores. E foi o que nós fizemos. Tanto instituições privadas já demonstraram interesse, não é, de investirem nos termos que acabei de dizer agora. Nós temos, e alguns setores serão afetados, o setor do agronegócio, o setor da indústria, não é? O comércio, as exportações e também as tecnologias de informação. Portanto, são setores, o setor das águas também, são setores que deverão ser afetados. Uma das questões que também é impactante nesse tipo de acordos, num dos acordos que foi assinado, tem que ver com a construção ou a elaboração técnica dos projetos. A África tem uma debilidade, estamos a falar de África, mas podíamos falar de outros países também, aliás, de outros continentes. Mas a construção ou a elaboração técnica dos projetos é fundamental para que as instituições financeiras, não é, tenham alguma apetência. Ou seja, um projeto que não seja elaborado e não tenha qualidade técnica pressupõe risco para as instituições financeiras. A última cimeira de Dakar 2023, mais de 60% dos projetos não tinham estudo de viabilidade. Então é uma debilidade impressionante. Então a Aldanepad também está interessada, não é, em colmatar esta deficiência. O facto dos países africanos terem muito bons projetos, mas do ponto de vista da sua elaboração, não é, existir essa deficiência. E então é uma luta que também temos que travar. E esses acordos, e um desses acordos que a Aldanepad assina, também tem esta perspectiva, não é? De mobilizar, digamos, projetos técnicos que sejam bancáveis, se quisermos, não é? Okay. So with the unfortunately, I'm going to go to English. Yes, yes, please. So, with this type of accord signed, MOU signed, as we're here in Copia Group space, is there now more opportunities for companies like Copia to be part of this movement in order for them to bring in their expertise in inspection, in management, supervision? Is there opportunity for them? One thing is to be clear, Copia Group of companies has international standards. Yeah. So when we have these international standards, it's more of an opportunity for us to use local content, use local companies to actually help with this. So is this opportunity more for companies like this? Não, claramente temos oportunidades para empresas como a Copia. Aliás, a Copia, como já dissemos aqui, não é? Ela ajudou, não é? Pronto, é uma das patrocinadoras desta cimeira. E temos sim, nós não temos dúvidas de que
empresas como a Cópia têm este potencial de potencializar, não é, o capital humano interno, e as oportunidades elas estão aí. Aliás, nós temos salas projetadas para negócios, não é? E nós iremos convidar a Cópia para, não é, participar delas também. Angola acabou de apresentar 5 projetos numa das salas reservadas para negociação de projetos, e demonstra uma abertura, não é, para que empresas como a Cópia possam participar do desenvolvimento de Angola, mas também do continente, não é? Então nós não temos dúvidas de que a Cópia, por via até mesmo de parceiros internacionais, parcerias com instituições financeiras, possam viabilizar, não é, digamos, uma maior intervenção da Cópia em Angola, e não só ao nível do próprio continente. Então esta cimeira, Kamal, está também projetada como empresas para a Cópia. Eu falei aqui, por exemplo, da elaboração de projetos. Eu sei que a Cópia, não é, pode ter este know-how para que projetos sejam melhor elaborados. Na verdade, um projeto ou uma obra, se ela for construída sem estudos de projetos devidamente consolidados, não é uma obra tão... Aliás, a própria fiscalização depende disso, não é? Estudos e projetos bem elaborados. Não, exato. A Cópia veio cá no summit demonstrar um projeto de infraestrutura extremamente importante para o país e também para a África, que é o aproveitamento hidroelétrico de Cacu-Cabaça, totalmente financiado ou a ser financiado pelo governo de Angola. Obviamente tem outras fontes de financiamento, mas que no final é o governo de Angola que faz o pagamento da obra. É um projeto de 2.172 megawatts. Vamos absorver aproximadamente entre 6.000 a 10.000 almas angolanas e africanas. Temos que dizer, neste momento o projeto está aí com 5.000 almas já. Estamos a 40%. Esses empregos, não? Sim, Muito bem. estamos a 40% do projeto. É assim que tem que se falar. Este projeto, trabalhamos também no projeto de Lauca, que é 2.070 megawatts. Então, o governo de Angola, nos últimos, vamos dizer, 25 anos e agora nos últimos 8, 10 anos, temos estado a desenvolver muitos projetos estruturantes, bancáveis. Voltando aqui para o Luanda Summit, nós vemos este Summit como estratégia para a nossa organização. A Cópia Group of Companies é uma empresa que tem no seu core business a fiscalização e a supervisão de projetos estruturantes. Acredito que não faria sentido a Cópia não participar, não é? É verdade. Temos que participar e participamos com tudo que temos. A Cópia é uma empresa pequena, uma empresa familiar, mas com objetivos muito ambiciosos, não é? E nós vimos esta conferência estrategicamente para a nossa empresa, não é? E por isso é que eu agradeço logo, já estava a agradecer o governo de Angola, o Ministério das Obras Públicas, que teve também muito forte aí nessa organização. Nós trabalhavam até tarde, e também a União Africana, claro, que não podia deixar de ser. Isso é um evento africano, a União Africana e a UDA-NEPAD. Deixa-me dizer o seguinte: nós precisamos de ler, investigar. Eu investiguei. Eu já disse, não. Fez a tarefa de casa. Não, fiz a tarefa de casa. A União Africana tem um plano claro até 2063. Deste período foram aprovados 14 projetos estruturantes. 14. Estamos a falar infraestruturas, ICT, energia, águas, vários. Você vai lá, escolhe um, prepara o teu projeto, faz os estudos, aí onde a Cópia entra, né? A Cópia está devidamente licenciada pelas autoridades angolanas
para a elaboração de projetos base senhor. e projetos de execução. Senhores, um projeto base é a concepção, é a ideia. Um projeto de execução, para sair do projeto base para o projeto de execução, há um caminho. E este caminho onde está dentro o feasibility study, o estudo de financiamento, se é possível, se não é. E quando chegas ao projeto de execução, a cópia retira-se das vestes de engenharia do proprietário e pode ficar nas vestes de supervisor e fiscalizador. Apesar de que, no meu ponto de vista, mero empresário, eu acho que quem elabora o projeto base não pode fiscalizar. Ele pode ficar com a parte de engenharia do proprietário, faz o acompanhamento do projeto e contrata-se, o dono da obra contrata uma empresa separada para fazer a fiscalização e a supervisão. Eu já, muitas vezes, já expliquei, não vou explicar novamente aqui a diferença entre fiscalização e supervisão, mas nós temos, por exemplo, o monitoramento, que é outra coisa, a inspeção, que também é outra coisa. Temos empresas muito boas, e vou me referir em África, temos empresas muito boas de níveis internacional, para supervisionar, fiscalizar, monitorar, inspecionar, elaboração de projetos. Eu gostaria de aproveitar este espaço aqui que estamos com uma autoridade, então temos que aproveitar, pegar a agenda, né, pôr em cima da mesa. Mas é dizer, a ITEX, a nossa Agência Nacional de Investimento Privado, e dizer também a UDA, a African Union Development Agency, que empresas como a Cópia, nós, Cópia Group of Companies, estamos aqui para elaborar os projetos. Sim, senhor. Para a elaboração de projetos, deixe-me dizer, tem várias fases, não é? Nós podemos efetuar feasibility studies, market studies, não só em Angola. Nós podemos nos unir a empresas de estudos financeiros, que são separadas. Podemos ajudar as agências de desenvolvimento, como a UDA, como a IPEX e as outros países, a tornarem os projetos viáveis em termos de engenharia. Isso. Não é? Então, com estes memorandos assinados, que eu ainda não tive a oportunidade de ver e acompanhá-los ao detalhe, acredito que serão praticamente públicos, não é? Porque depois no site da UDA, NEPAD, normalmente aparecem estes documentos no site da IPEX. Quem vai para o site da IPEX, você consegue ver quais são os projetos que estão aprovados, o que estão por aprovar. Comunicação, informação, podemos ir e ver. Nós fazemos o nosso trabalho de casa. Nós preparamos esta nossa participação aqui com antecedência. Obviamente contactamos a organização. Isso é um aplicado para as outras empresas É um nacionais. aplicado para empresas nacionais e africanas. Nacionais e africanas. Porque nós temos a tendência de deixar tudo para o fim. Sim. Temos que nos preparar. Não somos ousados às vezes. Olha, a Cópia, supostamente nós vemos aqui. Cópia, como é que chama essa empresa? Que empresa é essa? Nós temos uma cultura de comunicação muito própria. Nós estamos a executar um projeto estruturante. Esperamos 10 anos para nos estabelecermos no mercado. Quando vem uma entidade como o São Paulo, que senta conosco, nós temos que saber o que é que estamos a falar. E estamos aqui, estamos em Angola, estamos aí para outras geografias africanas. É importante dizer isto. O governo de Angola, nos últimos 5 a 8 anos, fez com que empresas como a Cópia Group of Companies aparecessem. Eu falo sempre nos meus... Isso é uma boa plataforma Uma também. excelente plataforma, senhores. O governo de Angola fez com que empresas como a Cópia Group of Companies, uma empresa pequena que começou com Exatamente. Agora, tem quanto? Somos quase 250. Pois é. Tens razão. Os projetos estão aí.
fazemos os nossos estudos de viabilidades internos, batemos as portas. Ontem aqui, neste podcast, teve o Sua Excelência, o presidente da Comissão Executiva do Banco Angolano de Investimentos. Deixou aqui claro, eu não estive presente, mas vocês estiveram. O repto está lançado, temos aqui o Paulo, porta-voz de um evento africano, está aqui a falar conosco. O que é que nós queremos mais? Paulo, É trabalhar e fazer negócios, não é? Paulo, quer dizer, Dakar, First Summit, primeira cimeira, Dakar, segunda cimeira, terceira cimeira, Luanda. Acudiremos à quarta cimeira cá novamente, em Angola. Quais são os planos para a quarta cimeira? Pois, bem, sobre isso eu acho que vamos deixar um pouquinho, como diria o outro, aquela água na boca, não é? Não Se podemos permitirem deixar essa apagar o expressão. fogo, né? Pois, não. Podemos apagar o fogo. A voltar-se contra mim, não é? A voltar-se contra mim, é verdade. Porque levou cerca de, para a segunda summit, Sim, 10 levou anos, algum tempo, uma- exatamente. certamente. Com o tempo. Não sei, nós pensamos que a declaração de Luanda, nós estaremos a fazê-la brevemente, deverá dar os indicadores para esta quarta cimeira. Como devem entender, nós temos uma certa limitação para avançar algo tão importante como é esta questão, porque questões como essas deverão estar expressas na declaração de Luanda, que devemos torná-la pública, não é? Faremos a leitura desta declaração durante o encerramento do evento e teremos efetivamente todo o gosto em já prever a próxima cimeira, mas mais importante, esta declaração trará, não é, uma ideia muito clara sobre aquilo que nós conseguimos aqui alcançar. Exato. Eu fico feliz porque, não é, o Adilson e a forma como ele se expressou demonstra o papel das empresas, não é? Ele vendeu o seu capuz, não é? Faz bem. Apresentou-se efetivamente como um empresário que quer fazer negócios, não é? Se eu trouxesse todos os memorandos e eu dissesse assim, há espaço para cópia, ele pegaria logo. Pegaria aí a procura da Ia empresa. já logo. Onde é que está? O podcast terminaria agora e. Não. Mas é isso que nós precisamos. Na verdade, nós não podemos falar de desenvolvimento se não falarmos de empresas que sejam ousadas, não é? E que elas Completamente. mesmas definam o seu futuro. Exato. Às vezes, empresas pequenas podem ter a falsa ideia de que uma cimeira como esta não serve para elas. É isso. E aí é que, Olha, estou aqui. é que uma empresa pequena, devidamente estruturada, pode fazer parcerias com instituições estrangeiras com uma experiência enorme e essas parcerias podem ajudar o país a desenvolver-se, não é? Exato. E eu acho que é uma questão de facto percebermos que há espaço para todos, tal como a pergunta que o Kamal fez, há espaço para todos. Mas se nós não entendermos isso, nunca chegaremos lá. A nossa visão será sempre limitada em Luanda ou então em Angola. Angola. E ficamos por aqui. Mas afinal o mundo é bem maior, o continente é bem mais amplo. Temos aqui representantes de várias outras empresas. Pelo amor de Deus. Há bases para parcerias. E as parcerias elas não precisam que sejam só com os entes públicos, não é? Elas podem ser entre entidades privadas. Há espaços para isso também, não é? Portanto, eu acho que estou satisfeito por ter cá vindo. Eu tenho certeza que essa experiência na Cópia foi, aqui no vosso podcast, foi das melhores que podíamos ter tido. É uma linguagem... É verdade. Está em direto, não é? Não, está em direto. Está em direto, exatamente. Está em direto, não Não é? estamos já agora. Mas é porque nós acabamos por desconstruir a cimeira numa linguagem muito leve. Exatamente. E eu penso que é isso que também falta, não é? falta, é. Uma linguagem amigável. Aliás, Paulo, sem deixa-me dizer. seja aquela muito formal. Sim, enfim. deixa-me dizer. Estão de parabéns por isso. não é? Obrigado. Estão de parabéns Obrigado. por isso. Deixa-me dizer, desculpe cortar já agora, porque é realmente isto que nós
desenhamos Exatamente. este podcast. Exatamente. Porque às vezes nós formos falar, por acaso aqui nesta cimeira, e agora em Angola particularmente, nós temos estado a ter um acesso em comum, no bom sentido, às nossas entidades governamentais. Muito bem. Estão mais próximas dos empresários, como eu. Exatamente. Eu já não, antes para pedir uma audiência com o seu ministro, temos que fazer uma carta, depois a carta segue os trâmites. E eu já percebi o segredo. bem. Os empresários que estão aqui a me assistir, venham para as cimeiras, e o seu ministro está aqui ao lado. Está aqui. Exatamente, está aqui ao lado. Pois é. E parem o seu ministro, com todo respeito, não é? Apresentem os vossos projetos, façam um podcast como este. Mas isso é networking, não é? Network. É preciso, é? Os seus ministros irão realmente atender, porque quando nós fizemos o balanço dos produtos que nós temos, é o que os grandes projetos e pequenos projetos que for precisam. Exato. É? Falando aqui mais um pouquinho só para fechar a questão da Copper Group of Companies, nós este podcast foi exatamente, quando falei com o Kamal, foi exatamente neste sentido. Eu disse, bom, os governantes vão fazer os memorandos, os acordos, e nós? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o nosso podcast, vamos mostrar os nossos serviços, vamos pedir a intervenção das entidades, estão aqui, têm estado a vir. É mostrar-lhes a nova dinâmica de interação. De interação. A nova dinâmica. É, exato. Então, para mim, pessoalmente, como empresário, um pequeno empresário, está a ser uma experiência muito positiva, muito positiva. Falamos com vários países, várias pessoas de vários países africanos. Realmente é uma conferência transversal para toda a África. Ainda vamos falar, ainda temos o dia da manhã. Exatamente. Ainda temos o dia da manhã. Mas gostaria de fazer um desafio aqui ao Paulo, né? A organização. Nós temos que aproveitar, como dissemos, é uma cinema, summit. E nós estamos a tentar falar com Sua Excelência, Diretora-Geral do NEPAD da UDA, Mrs. Bekele. Nardes, exatamente, Bekele Thomas. Please. Se possível, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas é para nos passar aqui. Não tem nada a ver com a Copa nem nada. É mesmo para passar também à audiência o ponto de vista africano. Porque Sua Excelência ela tem uma visão africana. Tem uma visão clara. Acredito que ela tem estado a visitar vários países, tem estado a ver várias realidades. Exatamente. A África é um continente enorme, somos 1,3 mil milhões de pessoas A crescer a continuamente. crescer, 29 ponto qualquer coisa milhões de quilómetros quadrados, o mundo inteiro, né? Nós temos deserto, temos floresta, temos mar, temos rio, temos lago, temos tudo. A Apex, a Wilson está a fazer o trabalho por vocês. Encontrar uma pessoa que tem uma visão africana é difícil. É. Como não Verdade. podemos, é um bocadinho difícil termos Sua Excelência, Sr. Presidente em exercício da União Africana. Um dia, quem sabe. Né? Mas Sua Excelência, Diretora da UDA NEPAD, acho que vamos conseguir falar um broadband muito amplo, não é? Exato. Não sei, o repto está lançado, Paulo. Então, Muito bem, muito bem. Nós estamos de facto e aceitamos este repto. As agendas, quer da diretora executiva, quer das lideranças políticas angolanas, obviamente estão sempre muito cronometradas, não é? Mas não puxa nada, efetivamente, tentarmos Tentar. e ver o que é que pode sair daí. sim, senhor. Se nós a este nível, como costumamos dizer, a agenda já puxa, não é? Mas É pronto. verdade. Mas vamos ver o que é que se pode fazer, obviamente, sem promessas, não é? Mas é uma coisa que se pode pelo menos abordar, não é? Nós gostaríamos mesmo de terminar essa nossa participação com, e se nos permitirem, uma mensagem muito clara também, que é para deixar a nossa audiência Sim, sim. muito ciente do que aconteceu
este ato foi um alto patrocínio do presidente João Lourenço. Não é? Isso é um dado que deve ser Sim. aqui citado, que nas vestes do presidente em exercício da União Africana está ele, não é? Ou seja, acontece a cimeira sob o seu alto patrocínio. E então é a ele, obviamente, enquanto chefe do executivo angolano, não é? A quem se pode dar o mérito de toda esta organização. Existiu uma comissão multissetorial que foi coordenada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica e um grupo técnico que apoiou esta comissão económica, que foi coordenada pelo Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Portanto, é o executivo que se envolveu ao seu mais alto nível, mas obviamente sempre sob o mandato e a liderança do Presidente da União Africana e do Presidente de Angola. Portanto, contamos convosco para também divulgarem a nossa declaração de Luanda, que trará, obviamente, os compromissos, o resumo dos compromissos assumidos e a perspectiva do futuro. Okay. Thank you very much. I think that is it. Depois disso é melhor não falar. I don't think there's anything else to be said. Of course, this will be translated to you that speak English, French. It will be translated, and I believe this is opportunity for growth, right? As a company, as a country, as a continent, it's opportunity for growth, and it's been amazing being here at the African Union Summit, the third summit within Angola. I know some promises have been made, or Dilson has forced some promises to be And they are all recorded. and they're all recorded in And it would be great. I know you said, okay, who's going to come, but it would be great if maybe the next summit, if we're there. Yeah, maybe the next summit. The Yeah, that's it. president Yeah. of the African Union Uau. can sit with us and also give Yeah. us The privilege. the privilege. You are picking on me because when you talk, it's for me it's a privilege because I know, at least I think I know, the reality of Angola. Yeah. But to know the reality of Africa, I think it's a privilege. And I think, indeed, it's a privilege. You know exactly because people, we Africans, I think. Okay, we have Asia, we have Europe, but let's talk about Africa. We have many types of people. Exactly. Okay, we have Type many of people, type of business. they- culture. Culture Maybe we are differs from different. struggling here in doing something. And over there, In Niger, they already know, they already master it. Exactly. So, the people, for example, the president of the African Union, he must know because give us that information. Exactly. look, you young people Exactly. from Angola, you are working like that, but in Kenya they are doing that. Yeah, exactly. In Kenya, doing like that. In Angola, Maybe better they're doing that. than us. Yeah, Exactly. maybe better, but Yeah, no, that's an important. That's some important view, and maybe. must go in that direction. Yeah. Yeah. And TV and national Pan-African TV. Just talk about African problems, African youth, African Solutions. solutions. Yeah. So it's there. The I key think- word is let's move forward. Okay, there it is. Yeah. The summit is all about let's move forward. Yeah. And it's interesting because our distance word is let's go. Yeah. Yeah. So, so let's it. move forward. Let's go. Let's go. So thank you very much for being welcome. part of this. You're welcome. It's been amazing to hear from your point of view as the voice of this summit. Thank you so much for coming in. It's been a pleasure. As always. Amazing, muito obrigado. Thank you for leading on that. Por dar aqui esta apresentação magnífica sobre os objetivos do Summit e então estaremos a aguardar sobre os resultados finais. Então, Muito bem, obrigado. muito obrigado. And our favorite co-host right now. Yeah. Right now. No, For now. ever. I'm kidding. I'm kidding. Thank you for being part of this. Thank you too. Yeah. And to our audience, again, we're bringing information. We're giving information about Angola, about Africa, about what we can do in the future. There's opportunity for growth. No, we need to grow. And for us to grow, we need to build on infrastructure, not just on physical infrastructure, but also on our knowledge infrastructure. Let's continue to work together. And here at T-Pod, here at Copier Group, we'll continue to work together to do amazing things with the African Union. Till next time, I'm your host, Katie. Wow. Thank you. Knowledge infrastructure.